E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar de osmose? Pessoal, osmose ainda é no assunto propriedades coligativas. Mas o que é osmose mesmo? Tu lembra? Olha ali, ó. Osmose é a passagem do solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Ou seja, o solvente vai atrás de onde está mais concentrado. A solução menos concentrada a gente chama de hipotônica e a mais concentrada, hipertônica. Ficou meio interessante isso, pessoal. O solvente vai passar através de uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico. E por que isso? Pessoal, ele busca igualar as concentrações. E aí, quando ele iguala as concentrações, os dois meios, a gente diz que eles são agora o quê? Isotônicos. Outro detalhe, o que é uma membrana semipermeável? Uma membrana semipermeável é aquela que permite a passagem do solvente, mas diz, soluto, fica aí. Então ela deixa passar apenas o solvente. Osmose é transporte passivo, tá? Olha, osmose é um transporte sem gasto de energia. Então, pessoal, vamos lá entender a transferência de solvente do meio menos concentrado, hipo, para o mais concentrado, hiper. Veja bem, a osmose é um fenômeno, tá certo? Em que você tem a busca da igualdade dos dois meios. Com isso, um maior equilíbrio. A difusão é a passagem do soluto, tá bom? A osmose é a passagem do solvente. Olha, é diferente, tá? E para ser osmose, eu preciso ter uma membrana semipermeável. Mas, Gustavo, e o que é pressão osmótica, que se chama de pi ou P mesmo, né? Pessoal, a pressão osmótica de uma determinada solução que você está estudando é a mínima pressão aplicada na solução para impedir, pessoal, a sua dissolução, a sua diluição pela passagem do solvente. Então, cuidado, a pressão osmótica, ela é contrária à osmose. Ela é uma pressão contrária, ela evita que passe tudo. Se não existisse a pressão osmótica, aí você ia ter a passagem de um lado para o outro, de um lado para o outro. Na verdade, então a passagem do solvente ela é barrada em um determinado momento, quando o meio fica isotônico, por uma pressão chamada pressão osmótica, que é uma pressão externa, tá certo? Aplicada para evitar a passagem do solvente pela membrana semipermeável. Van Toff, pessoal, Van Toff, o grande cientista Van Toff, né, que ele estudou o fator de Van Toff, estudou também cinética química, ele verificou a existência de uma semelhança entre a pressão dos gases, PV igual a nRT, que a gente estuda, dos gases perfeitos, dos gases ideais, né? E a pressão osmótica. Por quê? Porque a pressão osmótica de uma solução se comporta igual à pressão de um gás, porque o soluto, pessoal, ele tem o mesmo comportamento de um gás ideal. O tamanho dele é desprezível em relação ao total, o movimento é um movimento ao acaso, ele tem variações com a temperatura. Então, a gente pode aplicar aquela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, também para encontrar a pressão osmótica. Só que a gente chama de π para dar uma diferença, né? V continua sendo volume, N é o número de mol, não é isso? E aí você vai ter R como uma constante, que vale 0,082. Se a gente trabalhar com a unidade de pressão ATM, e 62,3 se a gente trabalhar com a unidade de pressão em milímetros de mercúrio. E a temperatura é sempre em Kelvin. Pega grau Celsius e soma com 273. E aí a gente tem alguns exercícios, ó. Uma proteína de uma amostra de soro sanguíneo foi isolada em uma dispersão coloidal contendo 684 milímetros de mercúrio. Isso é a pressão em milímetro de mercúrio. Então, R vai valer 62,3, tá?
Aí ele disse, ó, foi preparada com água suficiente para formar 10 ml de solução. Essa solução apresenta uma pressão osmótica de 0,31 atm a 37 graus Celsius, somando com 273, né, para achar em Kelvin, dá 310 Kelvin. Aí ele diz, considerando a proteína como sendo um composto covalente, ele pergunta para a gente qual é a massa molar dessa proteína. Basta aplicar a expressão PV igual a nRT e substituir os valores de P, pressão que ele deu, volume que ele deu, tá certo? N é o número de mol, massa dividido por massa molar, R é uma constante e a temperatura ele deu. Então, pessoal, fazendo a substituiçãozinha, a gente acha que a massa molar é bem grandinha, né? A proteína é uma macromolécula. Então, é 5,61 vezes 10 a terceira grama. Bem interessante essa questão, né? Gustavo, e a osmose nos seres vivos? Olha, isso é muito mais de biologia. Mas vamos lá, vamos falar. Pessoal, a gente tem, por exemplo, você vai fazer medicina, vai fazer enfermagem. Então, quando você vai aplicar uma injeção no paciente, você tem que se preocupar com o que? O soro, por exemplo, né? O soro, melhor dizendo, para ficar mais claro. Com a pressão do sangue. Porque você não pode aplicar uma pressão maior ou uma pressão menor. Tem que ser um líquido isotônico. Porque, caso contrário, pode acontecer três coisas, tá certo? Se você colocar, por exemplo, a hemácia em um meio hipotônico, o que é que acontece? O meio hipotônico quer dizer que o interior da hemácia é maior concentrada, maior concentração do que o meio onde ela está. Ela vai sugar toda a água, ela vai ficar cheiona, vai explodir, vai chamar de hemólise, quebra da hemácia. Se você colocar, pessoal, a célulazinha, a célula sanguínea da qual a gente está falando, no meio hipertônico, ou seja, ela vai perder água, ela vai ficar murcha, vai ficar crenada. Também não é uma boa. Você tem que colocar no meio isotônico, certo? No meio isotônico para que ela fique, ó, de boa, nem ganhe, nem perca água suficiente. E o Enem perguntou isso, ó. Osmose é um processo espontâneo em que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 molar de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20, o que é que acontece? Você está pegando uma célula 0,15 e está colocando no meio onde é 0,20. Ela vai o quê? Ela vai perder água, porque ela é hipotônica em relação ao meio. Então, vai perder água do interior da célula para a solução. Ela vai murchar. Então, pessoal, a osmose tem uma utilidade, por exemplo, na conservação de alimentos. A gente conhece aqui na região Nordeste o quê? Uma iguaria, carne de sol. Pessoal, carne de sol é o quê? A carne normal do boi, por exemplo, que naquela época bem antiga não tinha gelo, não tinha geladeira, não tinha como guardar, então matava um boi, não tinha como comer ele em todo, né? Não convidou as pessoas certas. Então, não convidava as pessoas certas. Então, o que é que acontecia? A pessoa salgava a carne e botava no sol. Porque salgando o meio externo, o sal, né, fica mais concentrado e a água sairia toda do interior da carne e ela demorava mais tempo para apodrecer. É o que acontece também com o, por exemplo, bacalhau. É bem interessante, né? A mumificação de corpos no Egito. Então, pessoal, não se esqueça, tá legal? Que você tem a osmose, porque ela retira a água do meio, quando você coloca sal, tal, a água sai do meio interno para o meio externo, que é o que caiu na questão do Enem, ó. A cal, óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como a tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usado para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação também é chamada de caiação, caiar, né? Gera um problema, elimina micro-organismos benéficos também para a árvore. A destruição do microambiente no tronco da árvore pintada com cal é devida ao quê? O meio externo, pintado com cal, fica com maior concentração. Aí a água sai
do interior. Então, a osmose, pois a cal retira a água daquele ambiente, tornando inviável a vida de micro-organismos. E aí, nessa, os bons micro-organismos também sofrem, né? E para terminar, pessoal, eu queria falar de uma coisa bem importante. A obtenção de água potável a partir da água do mar. Por exemplo, o que acontece em países que têm pouca reserva de água. É o que acontece, por exemplo, aqui na ilha de Fernando de Noronha, aqui de Pernambuco também. Então, mas isso é muito comum em Israel, naqueles países onde há uma escassez de água potável. Então, pessoal, é a osmose reversa, o nome já está dizendo, né? É a inversão no sentido do fluxo natural do solvente. O normal é se você botar água do mar, que é água salgada, e água potável, o normal era a água potável ir para a água do mar, porque é mais concentrada. E a osmose é o quê? O meio vai do menos para o mais concentrado. Mas tu já quer tirar o quê? A água do meio onde tem sal. Você quer tirar a água do meio mais concentrado. Então você tem que inverter a osmose. Então consiste na inversão do sentido do fluxo natural do solvente por osmose. A osmose reversa, ela vai ocorrer quando você aplica, presta bem atenção, vice, sobre a solução, uma pressão superior à pressão osmótica. Lembra disso? A pressão osmótica é uma pressão contrária à osmose. E você quer fazer o quê? Você quer vencer isso. Então você tem que aplicar uma pressão externa maior, superior à pressão osmótica. Isso gasta energia, tá certo? É o processo de se obter água a partir de água salobra, água do mar, água salgada, tá certo? E aí, pessoal, isso é muito usado. Essa água ainda é um pouco cara, mas ela é bem mais, né? É uma solução para os lugares onde não tem água potável, tá? O sal que sobra é um problema, é um rejeito, né? Onde jogar ele, isso com o uso cada vez maior vai ser cada vez mais difícil. Mas vamos achar uma maneira. Então, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem bem legal o que é osmose reversa. Legal? Um beijão, até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.